Muito bem, pessoal. Então, olha lá. Nós já calculamos a matriz de rotação T para o ângulo de 30 graus, que nós obtivemos esse valor aqui, né? Vamos agora, para que a gente calcule, então, o nosso Q barra, o que a gente ainda precisa? Precisa achar a inversa dessa matriz de rotação T e a inversa da transposta ou a transposta da inversa dessa matriz de rotação T. Muito bem. Já tendo a matriz T, fica bem mais simples agora, né? Vamos calcular agora a inversa da matriz de rotação T, tá? Para o ângulo de 30 graus. Ctrl C aqui. Ctrl V. Para o ângulo de 30 graus. Muito bem. Né? Então, como a gente já tem T30, vai ficar assim, ó, T underline 30. Opa. Vou colocar um izinho aqui para dizer que a inversa ela é igual a inversa de T30. Veja que quando a gente declara aqui, ele já diz quais são as variáveis que estão declaradas aí dentro do código, né? T30. Fechei. Rodei. Muito bem. Agora a gente já tem a inversa da matriz de rotação T, né? Mas para que a gente calcule o Q barra, ainda precisa da transposta da matriz de rotação T. Transposta da inversa da matriz de rotação T para o ângulo de da matriz de rotação T para o ângulo de 30 graus, tá? Então, olha lá. Vou colocar assim, olha, T 30. Qual é que a gente quer agora? Inversa transposta, tá? Vou colocar o Tzinho aqui, é igual. A transposição de matrizes no Octave é feita com aspas simples, né? Então vamos colocar aqui, ó, T 30 inversa aspas simples. Vou tirar aqui para a gente enxergar as duas matrizes lado a lado, olha lá. Rodeio, olha só. Então a transposição, o que é linha vira coluna e vice-versa. Então olha lá. Primeira linha virou a primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Então, muito bem. Então, a gente já tem a matriz T, a inversa dela e a transposta da inversa da matriz de rotação T. Dessa forma, nós já conseguimos, então, calcular a nossa matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares. Olha lá. Matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares sob EPT, sob estado plano de tensão. Qual é a unidade? Gigapascal. Né? Se a gente lembrar aqui que a nossa matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas estava em giga, e nós estamos multiplicando por duas matrizes que somente têm correções trigonométricas aqui, ou seja, são adimensionais, a nossa matriz Q barra também vai estar em gigapascal. Tá? Como é que a gente vai declarar ela? Vamos declarar como Q barra, escrevendo assim mesmo. Q barra, certo? Q barra é igual a quem, pessoal? É igual a inversa da matriz de rotação T, T de 30 inversa, vezes
a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas é vezes a inversa da transposta da matriz de rotação T. Isso é a matriz Q barra. Rodei, então nós temos a seguinte matriz Q barra. Então está aí a matriz Q barra, tá? Para vocês darem uma olhadinha aí, conferirem se bate com o valor que vocês estão encontrando aí. O próximo passo, então, é a gente achar, para a gente fechar aqui, olha, a letra A do nosso exercício, a gente tinha que achar a matriz de rigidez e a matriz de flexibilidade de lâminas ortotrópicas angulares, né? Como é que a gente calcula a matriz de flexibilidade de lâminas ortotrópicas angulares? Ó. Opa. Aqui, olha só. É a matriz S barra. Como é que eu calculo? A matriz S barra é a transposta da matriz de rotação T vezes a matriz de flexibilidade de lâminas ortotrópicas vezes a própria matriz de rotação T. Mas eu sei também que a matriz S barra ela é a inversa da matriz Q barra. Como eu já tenho Q barra, é muito mais fácil eu calcular a matriz de flexibilidade invertendo a matriz de rigidez, né? Ao invés de informar todos os elementos de novo. Ctrl V, matriz de flexibilidade de lâminas ortotrópicas angulares sobre FT. Qual é a unidade? Se a gente olhar aqui, a matriz de flexibilidade está em gigapascal menos 1. Estou multiplicando por duas matrizes que são adimensionais, então ela também vai ser gigapascal elevado a menos 1, ou 1 sobre gigapascal, né? S barra, olha, S barra é igual a I inversa, INV, parênteses, da matriz Q barra. Pronto. Rodei. E assim a gente tem a nossa matriz de flexibilidade de lâminas ortotrópicas angulares sob estado plano de tensão para o ângulo, nesse caso, de 30 graus. Beleza? Muito bem. Com isso, a gente termina de resolver a letra A do nosso exercício. Olha, o que ele pede? A matriz de rigidez e a matriz de flexibilidade, né? Muito bem. Na letra B, aqui aparece F, deveria ser B, ele pede assim, olha, as deformações globais correspondentes aos esforços de solicitação demonstrados abaixo. Quais são os esforços? São esses aqui que nós já declaramos lá em cima, né? Então, se a gente pensar, olha lá, isso aqui é uma lâmina ortotrópica angular, mas vamos imaginar que ela fosse uma lâmina ortotrópica. E isso aconteceria se 1 coincidisse com x, né? Ou seja, se o θ fosse igual a 0. Muito bem. Se a gente considerar somente essa tensão normal aqui, olha, ela estaria na direção 1, né? E se as fibras estivessem nessa direção aqui, na direção 1? Esta tensão, o que ela geraria de deformação? Ela geraria um alongamento nessa aresta aqui, ou uma deformação normal positiva. Ela geraria um encurtamento nessa aresta, ou uma deformação normal negativa. E somente isso, né? Como ela é ortotrópica angular, as fibras que estão aqui alinhadas a 30 graus, quando solicitadas na direção X, elas tendem a se alinhar em direção à solicitação. Essa tendência de alinhamento induz deformações angulares por ação de tensões normais, que não deveriam ocorrer, não ocorrem nos matréis ortotrópicos e matréis isotrópicos, mas nos ortotrópicos angulares, que se comportam como matréis anisotrópicas, eles vão ocorrer, né? Então, as tensões normais elas vão gerar, além das deformações normais que já são comumente verificadas nos ortotrópicos e nos isotrópicos, vão também surgir deformações angulares, né? Por isso que a gente diz que esta é uma lâmina ortotrópica angular, e para isso a gente precisa de Q barra e S barra para corrigir trigonometricamente as propriedades que a gente tem no sistema de coordenada global.
Então, veja que a gente forneceu as propriedades no sistema de coordenada local. Ó. É 2, né? Módulo elasticidade na direção 2, cisalhamento no plano 1, 2, coeficiente de posição maior e menor. A gente não forneceu as propriedades no sistema de coordenada global, mas as nossas tensões são globais. Se as tensões são globais, eu consigo calcular então as deformações nas direções globais. Né? Como é que eu vou fazer isso? Vou procurar o sistema de equação que está lá disponível. E por coincidência já está aberto exatamente aqui. Olha só, o vetor das deformações globais é igual à matriz de flexibilidade de lâminas isotrópicas angulares vezes o vetor das tensões globais que nós temos lá. Beleza? Só lembrando, olha, eu vou abrir aqui, né? Lembrando que isso aqui é a forma contraída desta equação aqui, olha. Essa aqui, ó, é um vetor das deformações, ela é uma matriz 3 por 1. A matriz de flexibilidade, né, ela é uma matriz 3 por 3. E a matriz das tensões globais é uma matriz 3 por 1. Então, aqui a gente vai informar a tensão normal na direção x, que no nosso caso ela é mais 45 megas, só que a gente vai informar em giga, né? Na verdade nós já informamos. A tensão global na direção y, no nosso caso é menos 23 megapascal, e a tensão de cisalhamento no plano XY, que no nosso caso é menos 27 megapascal. Beleza? Com isso, assim, a gente vai achar as deformações globais. Né? Então, eu vou informar aqui, olha, cálculo das deformações globais para tensão normal na direção x igual a 45 megapascal, tensão normal na direção y igual a menos 23 megapascal e a tensão de cisalhamento no plano XY igual a menos 27 MPa. Tá? Qual vai ser a unidade dessas deformações? Deformações é adimensional, lembrem disso. A gente vai sempre indicar a unidade por ela mesma, milímetro por milímetro. Tá? Muito bem. Eu vou identificar assim, olha, deformações com um exílio minúsculo, underline x, né? Isso aqui é só para ficar igual como está na notação aqui que se usa na literatura, olha, epsilon x, né? Não é a deformação normal na direção x, é o vetor das deformações globais, tá? Então aqui está dentro, deformação normal na direção x, deformação normal na direção y e a deformação angular do plano xy. Então, este resultado vai ter que sair uma matriz 3 por 1. Ela é igual a quem? A matriz de flexibilidade S barra, que a gente já calculou, vezes o vetor das tensões. Eu vou informar aqui o vetor das tensões, olha lá. Olha colchete, porque é um vetor, aliás, é uma matriz, né? Tensão normal na direção X, a gente já informou aqui, olha. 45 megapascal, no nosso caso, convertido para giga, 0.45. Na direção Y a gente tem menos 0.023 e no plano XY a gente tem menos 0.027. 27 e 23, muito bem. Né? Vou declarar aqui, então, olha só. Primeira linha, primeira coluna, tensão normal na direção X. Segunda linha, ponto e vírgula, tensão normal na direção Y. Terceira linha, ponto e vírgula, tensão de cisalhamento no plano X, Y. Fechei, girei. Muito bem, então vejam só, né? Vamos avaliar essas deformações aqui. Então a gente teve uma deformação de 0,0044 milímetros por milímetro, ou seja, quase meio por cento aqui de deformação
ou uma deformação normal positiva na direção X. Se a gente olhar aqui, olha só, este cara vai gerar uma deformação normal positiva aqui, correto? Né? E uma negativa aqui. Né? Esta tensão aqui, ela vai encurtar essa aresta e aumentar essa. Então, a tendência é que na direção X a gente tenha uma deformação normal positiva mesmo. E na direção Y, né, na aresta Y, a gente tem um encurtamento. Não só por ação da tensão em X, mas também por ação dessa compressão aqui. Então, faz sentido que esta segunda deformação aqui também seja negativa. Né? E por que a deformação angular é negativa? Porque nós vimos que as tensões são negativas. Então, este ângulo aqui diminui, este ângulo aqui diminui. Esse ângulo aqui aumenta e este aqui aumenta. Então, pela nossa conversão, a gente viu que essas deformações elas precisam ser negativas. Beleza? Então, estas são as deformações globais que surgem em função de todas aquelas tensões que estão acontecendo lá. Né? Mas só a título de exemplo, bem aqui termina o que de nosso exercício. Tá? A título de exemplo, olha só. Nós estamos com uma lâmina ortotrópica angular. Né? Nós temos aqui todos esses vetores. Eu vou zerar as tensões normais na direção Y, vou colocar zero aqui, ó, e vou zerar o cisalhamento aqui também, ó, certo? Sendo assim, se a gente olhar aqui para nossa, nós só teríamos essa tensão aqui atuando, ó, somente essa aqui, ó. Nós zeramos essa aqui e zeramos essa aqui. Então a gente só tem uma tensão normal na direção X. O que essa tensão normal, se fosse um material ortotrópico ou isotrópico, ela faria? Ela faria um alongamento nessa aresta, uma deformação normal em X, positiva. Um encurtamento nessa aresta, uma deformação normal em Y, negativa. Né? E, né, se fosse ortotrópico ou isotrópico, nós não teríamos deformações angulares. Nesse caso, como é uma ortotrópica angular, existe o acoplamento elástico entre as tensões normais e as deformações angulares. Né? Então vamos rodar aqui para ver. Olha lá. Então vejam que por ação dessa única tensão, você continua tendo uma tensão, uma deformação normal positiva no eixo X, como era de se esperar, uma deformação normal negativa no eixo Y, também como era de se esperar, mas surge aqui, olha só, uma deformação normal negativa no plano X, uma deformação angular, aliás. Isso é o efeito do acoplamento elástico, né? É uma tensão que é normal, gerando uma deformação que é angular. E para me desfazer esse acoplamento elástico, né? Vamos imaginar que a gente gire essas fibras aqui, olha só, em 30 graus, né? Faça esse 1 aqui coincidir com x e o 2 coincidir com y, ou seja, né, θ passa a ser zero e a lâmina, ao invés de ortotrópica angular, ela passa a ser simplesmente ortotrópica. Né? Como é que a gente faz isso aqui no nosso modelinho, aqui, ó, no nosso script? Fazendo θ ser igual a zero. Se θ for igual a zero, não vai mais existir o acoplamento elástico entre a tensão normal na direção x e essa deformação angular aqui. Então, isso aqui deve ser zero. Né? Vamos rodar. Ó. Olha lá. Né? Θ sendo zero, a lâmina passa a ser ortotrópica. Então, aquela tensão na direção x ela vai gerar tão somente uma deformação normal positiva em x e uma deformação normal negativa em y. Né? Nós não teríamos acoplamento elástico porque a deformação angular seria igual a zero. Né? Essa deformação angular só ocorre porque existe um θ, um desalinhamento entre o sistema de coordenada local 1, 2 e o sistema de coordenada global x, y, que nesse caso é de 30 graus. Beleza? Então vou colocar de volta aqui 30. Vou colocar de volta aqui a tensão normal na direção y e a tensão de cisalhamento no plano xy. Rodei. Né? Essas são as tensões
globais, aliás, as deformações globais que são pedidas lá no nosso exercício. Beleza? É isso então. Até a próxima. Até quarta-feira.